Queria falar, né, queria começar falando, na verdade, né, que a Bolsa virou ali a notícia não pelos resultados do pregão, mas pela possibilidade de surgir uma concorrência, né, ali para ela. A gente estava acompanhando vários pregões em alta, mas depois a gente viu a virada, a gente viu também B3 caindo. Enfim, eu queria saber, assim, será que, na sua visão, né, você acha que existe essa possibilidade aí para mais um ambiente de negociação? Você acha que isso é real, é uma especulação? Isso pode criar uma oportunidade de investir nos papéis da B3? Eu vinha bastante cético com relação a essa possibilidade, tá? Evidentemente, com as notícias que saíram hoje, eu acho que a chance de alguma coisa assim acontecer aumentou. Independentemente disso, eu acho que às vezes você tem o fato e você tem o fenômeno que é adjacente ao fato, que é a mudança da percepção das pessoas. Eu acho que ao longo dessas últimas semanas, principalmente depois, né, daquela renúncia no board da B3, o call do JP Morgan após aquela renúncia, o assunto, né, o fenômeno, possibilidade de surgimento de concorrência relevante para a B3 no mercado brasileiro, é algo que entrou na cabeça dos investidores e isso afeta de maneira irremediável a percepção de valor do mercado em relação à B3, né? A percepção de risco com relação à B3. Olhando objetivamente, por outro lado, eu acho que a gente não pode perder de vista que o investimento tecnológico no estabelecimento de um ambiente de negociação, com todos os demais serviços que a B3 presta de maneira conjunta e tudo mais, isso tudo em conjunto constitui barreiras de entrada que são bastante relevantes para eventuais outros concorrentes. De forma que eu acredito que qualquer um que eventualmente vislumbre se estabelecer como um concorrente à B3 no Brasil, vai enfrentar um desafio bastante grande no sentido de se estabelecer, no sentido de fazer os investimentos necessários, no sentido de ganhar escala suficiente para remunerar esses investimentos que forem feitos. Tá? Independentemente disso, entretanto, e isso é algo que eu vinha falando ao longo da semana passada, quando começou a surgir toda essa história, eu sou da opinião que as ações da B3 não são exatamente baratas. Tá? E diante disso, quando eu me coloco no lugar de quem porventura estava posicionado em B3 SA3, o que vem na minha cabeça isso aqui não é muito barato e aparentemente o balanço de risco-retorno mudou, então talvez faça sentido eu diminuir minha posição ou mesmo ficar de fora. Eu acho que isso responde muito pelo movimento que nós vimos na semana passada e acho que com as novas notícias que vão surgindo, esse é um movimento que a gente pode continuar vendo ao longo das próximas semanas. Mas você acha que existe espaço para mais uma bolsa, Ricardo? A gente tem 400 empresas listadas, né? É diferente quando a gente vai lá nos Estados Unidos, tem várias bolsas, mas a quantidade, né, de empresas listadas é infinitamente maior. O Brasil, a gente tem 3% ainda, né, de CPFs na bolsa. 3% não, 3 milhões que representa 3% praticamente da população. E lá nos Estados Unidos, mais de 50%, né, por cento da população americana já investe. Será que a gente tem espaço aí para isso? Eu acho pequeno, sim. O nosso mercado, em termos absolutos, ele é pequeno. Número de empresas, número de participantes, sejam institucionais ou pessoas físicas, volume negociado, por mais que evidentemente tenha crescido, continua sendo pequeno em termos absolutos. E esses são alguns dos pontos aos quais eu me referia de barreiras de entrada e principalmente dificuldade na rentabilização do capital investido necessário para o estabelecimento de um ambiente desses. Não me parece algo trivial, não. E eu vou ser bastante sincero, como investidor, eu gostaria muito que existissem outras bolsas no país, no plural. Porque, enfim, eu acho que fomenta a concorrência, eu acho que a B3 ela tem uma posição monopolista que, em determinados momentos, se traduz em uma rigidez em relação a algumas coisas que não necessariamente é benéfica para o mercado, tampouco para os investidores. Eu acho que seria muito bom, mas não me parece ser algo tão fácil de efetivamente implementar e de se viabilizar economicamente, dentre outras razões, exatamente por essa que você mencionou.